Beleza, então nós estamos ao vivo já, começando mais uma live, onde eu vou fazer uma entrevista incrível com o investidor Thiago Correia. Então, essa entrevista ela vai ter o seguinte título: Ele quase quebrou no seu segundo empreendimento. Só para explicar para vocês que já estão me ouvindo, eu estou começando a fazer esse vídeo ao vivo aqui. Provavelmente não tem ninguém ainda, daqui a pouco as pessoas devem ir entrando. Mas tudo certo. E eu vou trazer o Thiago aqui para a gente conversar, então, como é que foi isso tudo. E só para explicar para vocês, o Thiago, ele já tem uma empresa incorporadora há um bom tempo, só que lá atrás, quando ele recém tinha começado, no segundo empreendimento que ele fez, ele acabou quebrando. Ou não quebrando completamente, mas quase quebrando. Mas vamos ouvir, então, um pouco dessa história. Eu vou chamar o Thiago aqui para a gente ir conversando e eu quero pedir para vocês já ir deixando comentários e já deixar algum sinal de fumaça aí para a gente ir poder também fazer um pouco dessa live, uma conversa, não só entre eu e o Thiago, mas também com vocês que estão assistindo aqui, beleza? Então vamos dar aqui as boas-vindas para o Thiago. E aí, Thiago, como é que tá? Tudo certo? Olá, Rafael. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Bom dia, bom dia. Aqui no sul tá um frio do caramba. Na verdade, até esquentou um pouco, tá chovendo. Como é que tá por aí? Tudo certo? Aqui tá tudo certo, mas aqui é um pouco mais quente. Dá pra ficar só de camiseta só. Tá, excelente. Mas, Thiago, vamos começar essa conversa já. Eu gosto de ir direto ao assunto e vamos começar explicando quem é o Thiago hoje, o que que tu faz realmente, que empresa que tu tem montada hoje em dia. Explica para nós um pouquinho do Thiago hoje. Bom, Rafael, hoje eu tenho uma incorporadora, né, que é a TAF Empreendimentos Imobiliários, né, em sociedade com meus irmãos, e nós nos especializamos em construir condomínios, micro condomínios e apartamentos compactos, né. Então, são prédios pequenos, de até 4 pavimentos, com 6, 8, 12 ou 16 apartamentos, né? Em regiões estratégicas, que a gente considera regiões assim de muito boa a prêmio, e que são produtos que no final, quando estão prontos, eles têm alta liquidez na venda e na locação, porém ele tem um custo baixo de manutenção, por ser micro condomínio, né? E tem um custo baixo na construção, por não utilizar materiais considerados assim de alto padrão, né? É Entendi. isso. Entendi. Excelente. E, Thiago, eu vou mostrar um pouquinho aqui o teu Instagram ali da empresa para poder mostrar um pouquinho para o pessoal. Então, pessoal, é mais ou menos esse tipo de prédio aqui que vocês estão vendo agora, que o Thiago e a incorporadora que ele construiu com os irmãos dele fazem. Então, são prédios pequenininhos, não muito altos, Exatamente. e são micro apartamentos, é isso, Thiago? Assim, a gente considera aqui micro apartamentos porque assim, na nossa região, agora que está chegando a novidade, assim, né? Agora que está chegando os empreendimentos menores. Então, para você ter ideia, há 5 anos atrás, um apartamento de 40 metros quadrados aqui não tinha apelo comercial, né? Então, aqui a gente considera um apartamento pequeno até 50 metros quadrados. É considerado aqui um apartamento pequeno, né? Uma cidade do interior. Então, as pessoas têm muito essa cultura de morar em casa ainda, né? Mas, por exemplo, em São Paulo tem empreendimentos aí de 9, 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, né? E aí é um micro mesmo, assim, né? Sim, entendi. Perfeito, perfeito. Pô, legal. Então, hoje em dia o Thiago, ele já tá aí com a sua empresa acontecendo, já faz o quê? Uns 15 anos, né, Thiago? Sim, exatamente. Tá, excelente. E o que acontece é que, embora atualmente ele esteja aí numa certa posição interessante como incorporador, quem sabe lá, há uns 15 anos atrás, isso não era bem assim. Então, eu quero começar a contar um pouco dessa história, um pouco dessa jornada que o Thiago teve. E eu já vi aqui que os comentários não estão aparecendo. Aparentemente o vídeo tá vindo, tá sendo transmitido, Thiago, mas eu não estou tendo nenhum comentário. Então eu acho que não está conseguindo ter comentários. Mas mesmo assim, vamos ir fazendo, vamos ir conversando.
E Sim. eu tenho aqui uma série de perguntas para ti, eu quero entender bem como é que é o teu negócio, teus investimentos. Mas vamos começar lá atrás, vamos voltar lá atrás. Como é que tu decidiu essa ideia de começar a investir em imóveis? Quem era o Thiago há 15 anos atrás? Eu trabalhei na indústria, né, durante muito tempo, então a minha vida profissional começou na indústria. Antes disso, eu venho de uma família rural, a gente trabalhava, tinha propriedade rural, e a gente trabalhava com hortaliças e produzia para ir para o Ceasa, né? E aí, desde cedo, eu sempre tive muito interesse no tema investimento. Então, sempre fui um consumidor ávido de conteúdo desse tema, né? E esbarrei, assim, num livro do Pai Rico, como você tem outros vídeos seus aí que falam, né? Eu acho que é o primeiro livro que todo mundo, pelo menos da nossa geração, conheceu. Eu acho que era a única publicação que tinha disponível para gente, né? E que falava muito sobre imóveis, né? O Robert Kiyosaki ficou muito rico com imóveis, né? E aí eu me interessei pelo tema, comecei a estudar, e aí trabalhando na indústria, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro projeto, que foi um projeto de casa geminada, né? Então, lá atrás, a primeira oportunidade que apareceu foi essa. Eu não tinha noção de nada, eu não sabia como que era o processo administrativo de compra, com cartório, verificar. Eu não fiz as verificações que hoje eu faço, né? Fiz uma compra que deu certo, mas de longe não fiz, não fiz o processo administrativo que deveria ter feito. Mas construí o primeiro projeto, vendi as casas, né? Já fiz em sociedade com uma pessoa esse projeto. E foi engraçado, Rafael, porque assim, eu estava procurando terreno, eu tinha, na época, o terreno, acho que eu paguei, se não me engano, foi R$ 22.000, né? Hoje um terreno nesse bairro aí tá na faixa dos 150 mil. Você vê o tempo que faz, né? Caramba! E, e aí, na época eu guardei um dinheiro, eu tinha acabado de casar, tava pagando apartamento, um dinheiro guardado, e eu tava com R$ 11.000, apareceu esse terreno no valor de 22. E aí eu encontrei um amigo, que ele é mestre de obras hoje, trabalhou com restauração e tudo, e eu comentei com ele, falei, pô, cara, tô querendo construir, e só que preciso de mais dinheiro, tá vendo o preço do terreno, né? Ele falou, você já achou algum terreno? Eu falei, já, achei um terreno aqui no valor de 22 mil, né? E só que eu tenho metade do dinheiro. Aí ele me falou, pô, eu tenho uma moto e tenho um dinheirinho guardado. Se você quiser, eu vendo a moto e junto com esse dinheiro a gente faz. E eu falei, pô, pode ser uma boa, né? E aí nós fizemos isso. E entramos no negócio. Eu não entendia nada de método construtivo, de nada, né? De projetos, questões que evoluíram tanto hoje, que a gente já chegou até a conversar, né? Sim. E aí eu fiz um projeto de casa geminada. Tá, excelente. Mas vamos ver aí. Que cidade que tu mora, Thiago? O pessoal geralmente pergunta que cidade a pessoa é. Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Estou a 1 hora de São Paulo, aproximadamente. E Tá. pertinho do litoral aqui, a 1 hora de Ubatuba. Vocês devem ter visto falar aí bastante em Ubatuba já também, né? Sim, sim. E Taubaté, a gente até brincou um pouco, né? Que é a cidade da mulher grávida. Tem um monte de piada de Taubaté que o pessoal usa, é a mulher grávida de Taubaté, enfim, tem outras piadas, né? Mas tem também, ó, Monteiro Lobato era daqui, né? Pois Tem é. outros Sim. famosos aí, que eram Eula Kennedy, que foi a mulher que trouxe o Dia das Mães pra cá. Eu até dei o nome de um prédio aí de Eula Kennedy, né? Ah, que legal. Tem a Geni Marcondes, famosa, que foi uma mulher das artes, né? Do teatro, da televisão, Sim. uma pessoa super famosa. Enfim, Show. e é considerado a capital nacional da literatura também. Pô, legal, legal. Eu que E tenho uma aí visão apareceu mal, a grávida de Taubaté no meio, né, cara? para estragar tudo. Vai estragar tudo, né? Aqui, para quem quiser vir conhecer Taubaté, Rafael, a gente tem uma colônia italiana grande aqui, e inclusive tem a cidade, né? E ao lado é um bairro um pouquinho afastado da cidade que chama Quiririm. É uma colônia italiana, e lá tem vários restaurantes italianos, assim. Ele fica no caminho para Campos do Jordão. A Taubaté fica a 30 minutos de Campos do Jordão, menos até. Sim. E é um lugar bem gostoso de visitar, conhecer. A gastronomia aqui é de alto nível. Tá, legal, legal. Mas tem a grávida de Taubaté, né, cara? Pois é. Pois é. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pro
nossa história, mas daí, então, há 15 anos atrás, tinham terrenos à venda por 22 mil, é isso? E aí tu e esse É, amigo conseguiram comprar o terreno, tu entrou com 11 mil e ele entrou com mais 11, vendendo a moto e juntando mais um dinheirinho. exatamente. Foi isso, Tá, né? e tu não entendia nada de construção, nada de investimento, tu foi indo com o peito e com a raça, Exato. Fui indo com o peito com a tá. raça. Esse amigo era pedreiro, mestre de obras, né? A gente Ah, topou legal. fazer a obra. Então, assim, ele já. Por isso que eu achei que foi legal, porque era uma pessoa que eu confiava. Ele é um pedreiro ele é muito, muito bom no que ele faz, né? E ele trabalha como pedreiro até hoje, já foi investidor agora nas últimas obras de apartamentos. E, e na época a gente começou a fazer a obra de final de semana. Daí eu ajudava ele, né? Eu era meio que. Ajudava pouco, assim, também, não era. Mas ajudava. Trabalhei lá, pôr na mão na massa, mas a minha tarefa era arrumar dinheiro para colocar na obra, entendeu? Tá, entendi. Então, no caso, tá. Agora vamos perguntar como é que tu arrumou esse dinheiro para fazer a obra? Porque 14 casas geminadas, no caso 7, né? 2 vezes 7, 14. Sim. Quanto custou isso tudo? Como é que tu arrumou esse dinheiro? Como é que foi isso tudo? Então, essa primeira, Rafael, eu trabalhava na indústria, então eu tinha um vencimento certo, né? Eu tinha 13º, eu tinha PLR, então passava um volume grande, assim, para os padrões de indústria na minha mão, eu tinha um bom salário, né? E paralelo a isso, eu peguei dinheiro emprestado com a minha mãe, com a minha sogra, me fiz aquele início tradicional, né? Você pega dinheiro ali com quem está perto, eu falo, ó, vendendo a casa eu devolvo o dinheiro para vocês, não paga um jurinho, uma coisa assim, né? E foi isso, se não me engano, a casa custou, era uma casa de 60 metros quadrados, duas casas de 60 metros quadrados, na época, eu acho que a construção, se não me engano, ficou na casa ali dos 80 mil reais, né? A construção das duas casas, 70, 80 mil reais, e a construção das duas, né? E nós vendemos, aí deu em torno, junto com o terreno, de 120 mil aproximadamente. E aí eu tenho um número que é fidedigno, que nós vendemos cada uma por 94 mil reais. Que era o teto do Minha Casa Minha Vida na época era 90 mil reais, hoje é 220, né? E aqui na minha cidade, né? O Minha Casa Minha Vida tem o teto por região. E aí eu lembro que eu gostei muito porque vendemos e deu um lucro bom, né? Pagamos os impostos, tudo na época eu construí como pessoa física ainda, né? Tá. E aí esse meu sócio, ele quis pegar o dinheiro, pagar umas contas e fazer umas coisas. Eu chamei ele para participar da próxima obra, daí ele estava trabalhando concursado, né? Ele trabalhou na prefeitura aqui da cidade. Daí eu falei, tudo bem, então a próxima eu vou fazer sozinho. Daí a segunda casa eu fiz sozinho. Daí eu fiz mais 2 projetos sozinhos. E aí depois Tá, meus mas, irmãos entraram. tá, mas então, né, dessas 14, tu fez essas duas primeiras com esse teu sócio, ele era Sim, pedreiro, ele trabalhava ali na construção, e aí tu foi juntando o dinheiro que tu trabalhava, 13º, foi pegando também com a sim. família, emprestado, e aí vocês venderam essas duas, cada um ficou com um lucro, tu conseguiu pagar lá as dívidas com a As família. dívidas, sim. Tá, legal. E aí as próximas tu já foi fazer sozinho ou com os teus irmãos. Mas aí tu já abriu a Exato. empresa nesse momento ou tu abriu a Não, empresa só mais tarde? só mais tarde. A empresa tem acho que 8 ou 9 anos. Tá, legal. Demorou um pouquinho então, demorou uns 6 anos pra abrir a Sim, empresa. Tá, legal. exatamente. Mas aí como é que foi então essa sequência de fazer o resto das 14? Conta pra nós um pouco aí. É, eu fui assim, a gente vai apanhando e aprendendo bastante com o pós-obra, né? Porque tudo que a gente está fazendo durante a obra, a gente vai imaginar que dá certo, mas aí uma casa, por exemplo, é diferente de um carro. A pessoa passa pouco tempo do dia dentro de um carro e muito tempo do dia dentro de uma casa, né? E toma banho, dorme, utiliza a área de lazer, enfim. E aparece problema. O imóvel, ele é um trabalho artesanal, né? E aí a minha preocupação desde o início foi sempre tentar melhorar de um empreendimento para o outro e buscar uma melhoria contínua, que era o que a gente tinha na indústria, né?
de sempre estar melhorando, enfim. Isso veio da indústria. E aí eu comecei a estudar, entendi um pouco mais, comecei a pesquisar materiais, outras aplicações, mas nessa época eu ainda fazia com concreto armado, que é a construção convencional, que é aquele tijolo de 6 furos, que aqui na minha região a gente chama de tijolo baiano, aquele cerâmico vermelho, né? Sim. E aquilo lá consome muito cimento, as casas sempre dão fissura, ele é um material que depois de pronto o imóvel, sempre aparece pequenas fissuras, pequenas trincas, então quem compra um imóvel, normalmente na minha casa, minha vida, é o primeiro imóvel, então a pessoa tem muita preocupação de que qualquer coisa que acontece pode ser um problema grande, né? Então, chamava muito a gente lá para fazer esses pequenos reparos, eu sempre fiz, né, os reparinhos aí, e aí eu fui entendendo um pouco mais, fui conversando mais com engenheiros, com a aplicação dos materiais, melhorando os projetos, né? Porque eu não sei aí no Sul, Rafael, mas aqui, se você contrata um engenheiro, ele faz um projetinho simplificado arquitetônico, aprova na prefeitura de uma casa, né? E com aquilo, se você quiser construir, você já constrói. Você não precisa fazer projeto estrutural, você não precisa. Os outros projetos você não precisa fazer, né? Sim, sim. E aí você conversa com construtores de casa, até conheço alguns hoje, alguns entendem a importância disso e outros não, acham que não, vou reduzir custo, não vou contratar um projeto estrutural. Né? Sim, sim. Mas aí como é que foi a sequência das casinhas ali? Tu conseguiu juntar mais uma grana com os teus irmãos? Sim. Foi isso? E daí vocês construíram, venderam? Como é que foi? Sim, a gente foi juntando dinheiro, construindo e vendendo e nunca tiramos o dinheiro da obra, né? Então entramos naquilo de construir e vender até chegar no primeiro prédio. E fizemos aí então 14 projetos e a intenção era continuar construindo e vendendo, né? Tá, legal, legal. E falando ali de custos de novo da obra, Thiago, deixa eu ver se eu entendi bem. Então dava mais ou menos de custo da obra 80 mil para cada casa, porque era uma casa de 60 metros quadrados e vocês Para vendiam por duas 90. casas. Ah, 80 mil para duas casas. Isso, exatamente. Legal. Então, tá, vamos ver. Cada casa tinha 60 metros quadrados, Exato. e aí então o total era 120 metros quadrados, e vocês conseguiam Sim, construir num custo de 80 mil. isso. Lá E aí atrás, vocês, né? claro, há 15 anos atrás. É isso. A gente estava falando de Cube ontem. Ontem a gente tem uma conversa, eu e o Thiago, e daí. Bom, então o Cube aqui foi relativamente baixo, né? 500, 600 pila Sim. de Cube, mas, mas legal. E aí vocês vendiam por 94 mil cada casa. Então no total O daria. primeiro, o primeiro foi isso. Tá, 180, 185, 190 mil. tá, no caso para as duas, multiplicando isso, dava Isso. lá esse valor. Tá, legal. Sim. Então vocês gastavam, digamos, 80 mil para construir e vendiam por 190, 180. Mais 22 mil de terreno, mais as custas de cartório e corretor. Então ficava ali nos 110, 115 mil de custo total. A gente vendia por 180, 185. Né? Tá, excelente, excelente. Era essa a visão que eu gostaria de ter para o pessoal entender. Então tem vários custos. O custo de construir a casa realmente é uma partezinha disso, mas tem o custo do terreno, tem o custo da corretagem quando vende, tem os Quando você impostos. vende a casa e quando você compra o terreno. Pois é, É. pois é. Mas o corretor em si, geralmente é feito com que o comprador pague o corretor, né? Só que de uma forma ou Sim. outra acaba tendo meio embutido ali junto com os valores, porque muitas vezes tem negociação de ser dividido esse custo. Bom, é uma longa história aqui, que a Sim. gente poderia Isso falar que. muda, Rafael. Isso muda se você vai até o corretor e pede para ele buscar um terreno para você, por exemplo. Sim, Apesar de você estar comprando, você fez uma compra ativa, né? Você foi até o corretor e solicitou a ele que buscasse um terreno. Então, isso, mesmo comprando, acaba tendo um custo. Não tem perfeito, jeito, né? perfeito. Tá, legal. Mas então eu queria mostrar mais ou menos pro pessoal essa questão de quanto custa, quanto vende e quanto que dá para ter de lucro. Então ali,
estava tendo um lucro mais ou menos de 70 mil entre construir por 110, 115 mil e conseguir vender por 180, 190, dava um lucro de 70 a 80 mil por cada 2 casas, no caso. Por projeto, sim. Por projeto. E, Então, e aí, Rafael, só tem mais um custo que é importante aí, que é o imposto de renda, né? Então, aí é nacional, não muda por região, né? O imposto de renda até hoje para o construtor é 15% do lucro, né? 15%. Então, em cima desse... Pessoa física. Pessoa física. Pessoa física. Exato. Então tá. E então tem duas maneiras de calcular isso, né? Ou você junta tudo que você gastou na obra em notas fiscais, prova o quanto você gastou, e aí você demonstra, lógico que é tudo via banco, né? O quanto você recebeu, ofere o lucro e paga a guia de 15%. Ou você usa o CUB para calcular o seu custo. Né? Eu não lembro, como pessoa física eu não faço mais, mas eu lembro que tinha essas duas opções, você via que era mais vantajosa, declarava e pagava o imposto. Né? Sim, e o imposto é declarado sobre o lucro que foi oferido. Então, se teve lucro de 70, se teve lucro de 70 mil, tu vai pagar 15% dos 70 mil. Exato. E não dá para ser na próxima declaração. Você tem dias aí para, depois da venda da casa, pagar esse imposto. Né? Eu não lembro, faz tempo que eu não faço isso, eu não lembro se é até 90 dias. Então, pelo visto, caiu aqui a ligação com o Thiago. Eu vou ver se eu consigo trazer ele de volta. Agora eu tô te ouvindo. Legal. Voltou, tudo certo. Tá, deve ter acontecido alguma coisa que acabou saindo. A gente estava conversando ali, Thiago, sobre o imposto de renda. E aí eu ia te fazer uma pergunta de alguém que já faz um tempinho que não mexe tanto com imóveis, mas eu até cheguei a estudar isso um tempo atrás. Imagina que eu fiz esse primeiro empreendimento e eu quero minimizar ao máximo o pagamento do imposto, eu quero, por exemplo, postergar esse pagamento do imposto. Tem alguns mecanismos, né, que a gente pode usar legalmente, como, por exemplo, em até 180 dias já comprar o próximo investimento, já comprar o próximo terreno. Tu sabe de cabeça, assim, algum desses mecanismos? Mas isso é para imóvel próprio. Imóvel próprio. Tá, legal. Você não tem que ser na casa que você mora, né? Entendeu? Sim. Como é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você consegue, o Robert Kiyosaki fala muito isso no livro, né? Você consegue Sim. prorrogar muito o imposto enquanto você não pegar o dinheiro para usar, né? Com a gente aqui é difícil isso. Assim, eu posso ter mudado alguma coisa hoje, mas até onde eu sei, não. O nosso governo é bem, em termos de impostos. Sim. Vendeu, não é o seu imóvel próprio. Por exemplo, a casa que você mora aí, né? Você vendeu sua casa, você tem 180 dias para usar esse dinheiro em outra casa que você vai morar. Entendeu? Excelente, excelente. E daí não precisa pagar aquele lucro sobre o quanto custou a casa e o quanto ela vale hoje. Porque tu já vai comprar para a próxima. Daí tu não precisa pagar Exato. isso. Excelente. Sim. Tá, legal. Então, Thiago, a gente já viu aqui mais ou menos como é que foi esse primeiro investimento, essa primeira fase. Quanto tempo durou isso no total? Que 2 anos? Até construir as 14 e vender elas? Não, foi mais. Foi mais tempo. E acho que foi uns 4, 5 anos aí trabalhando, fazendo esses projetos. Eu trabalhava na indústria, não tinha muito tempo assim para me dedicar exclusivamente à obra. Eu não quer dizer, me lembro de algumas coisas, mas teve obra que teve coisa que aconteceu errada, aí atrasou a obra, né? Eu lembro de uma coisa que eu tava, cara, essa é uma história legal. Eu tava terminando uma casa, comprei um terreno e acabou meu caixa. E essa casa que eu tava terminando, apareceu uma pessoa e falou assim, vou comprar essa casa à vista, quanto que você tá pedindo nela, né? Na época, acho que eram 150 mil reais, uma casa já.
E aí ele falou, ó, vou te pagar 140 mil à vista. Eu falei, pô, fiz negócio fechado, né? Ele me adiantou 100 mil reais, já vamos fechar, né? Ele me adiantou 100 mil reais e assim, o habite estava saindo já tinha sido a vistoria da prefeitura, e aí depois ele me pagar o resto. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O pedreiro que trabalhava comigo na época, ele ligou a água da rua na caixa, deixou a água ligada, só que bem aonde a gente fez a estrutura para apoiar a caixa d'água, Rafael, ele faltou um pedaço de cano, tipo 3 metros de cano para chegar na caixa. E aí era um final de semana, ele pegou um pedaço de tubo, aqueceu com fogo, fez uma bolsa e emendou lá com cola. Né? Não usou uma luva ou pediu para trazer outra barra inteira, nada disso. E a casa ficou lá o final de semana com a água da rua pressurizando a linha, né? E batata, a bolsa soltou lá em cima na caixa d'água, né? Encheu a laje das 2 casas de água, a água infiltrou na laje, soltou todas as molduras de gesso, caiu tudo no chão, arruinou a pintura, estragou as portas. Cara, segunda-feira eu cheguei na obra, tava um caos, assim, né? Eu lembro que eu gastei, assim, um dinheiro enorme, cara, para poder refazer tudo, né? E a casa vendida, o cara queria entrar na casa dali 10, 15 dias. Daí eu tive que chamar, gastei um dinheirão, cara. E aconteceu não várias vezes, mas aconteceram coisas desse tipo, né? Entendi. Caramba, que situação. Mas vocês conseguiram vocês conseguiram entregar a casa ali naquele prazo de 10, 15 dias pro Não, atrasou. Um negócio desse só para secar vai uma semana, né? Sim, entendi. Caramba. Depois você tem que fazer o tratamento na parede, pintar de novo. Mas foi bom, eu não acho que foi uma experiência boa, porque a partir daí que eu me preocupei mais com a questão da laje. Então, hoje eu faço um super esquema de proteção na laje dos prédios, né? Mas assim, hoje o que eu faço? Eu impermeabilizo a laje por cima, mesmo com o telhado, a maioria das pessoas não fazem isso, né? Mas do prédio eu impermeabilizo a laje do prédio. Aí tem o platibanda, que é aquela, em cima da laje você constrói um trecho de alvenaria, a laje fica parecendo uma piscina, né? Com a laje impermeabilizada, eu passo um ou dois tubos de 3/4 na laje, como se fossem ladrões. Se a laje encher, a laje não absorve água, porque está impermeabilizado, ela vai encher e vai vazar pelo ladrão, entendeu? E bem embaixo da calha eu faço um berço de alvenaria, porque se a calha vazar, vaza dentro desse berço, que é impermeabilizado, e conduz a água para fora também. Eu faço também um segundo sistema de ladrão aí, entendeu? Entendi. Excelente. Hoje evoluiu, né? Com certeza. Mas aí tu só vai evoluindo quando vai acontecendo, né? Então tu viu que tem esse problema da caixa da água e que era importante fazer isso. E certamente isso aumenta um pouquinho o custo, né, que tu tem para fazer a construção, mas no final é muito bom, né, tu ter essa qualidade no produto final, né, de tu ter uma segurança de, cara, pode quebrar a caixa da água lá em cima, pode acontecer o que quiser, que não vai vir água para os apartamentos e para a estrutura inteira. Vai sair daquela forma ali que tu previu com o ladrão. Para quem não sabe, o ladrão é um buraco, né, é um espaço que a água pode escorrer, assim. Exato. É isso, né? Isso. Então, por exemplo, a caixa d'água tem um ladrão, ela tem 1000 litros, a água da rua fica ligada nela direto, e tem uma boia de nível, né? Se a boia quebrar por algum motivo, tem um tubo que fica lá em cima, que se o nível da água sobe, para ela não transbordar, a água sai por esse tubo, que é o ladrão. Excelente. Show. Tá, legal. E... Tá. Tem mais alguma história interessante aí que aconteceu nessa primeira fase aí, digamos, nesses primeiros anos? Porque aqui deve ter tido um monte de aprendizado, tipo, erros, acertos, lições. O que mais tu pode nos contar aí? Me conta, por exemplo, uma lição, assim, que tu aprendeu, fora essa, né? Com essa primeira empreitada, digamos. Sim. Uma coisa que eu fui aprendendo, Rafael, é que na hora que deu o clique assim na minha cabeça, eu já tinha feito umas 10 casas, né? É que eu comecei a estudar sobre a eficiência da moradia, a eficiência na construção, sozinho, né?
E olhando para um projeto, eu vi que uma casa geminada de 60 metros quadrados, ela tem menos de 50 metros quadrados de área útil. Porque aqui na nossa região, normalmente, o lote padrão, ele tem 10 por 25, né? Então, não tem muito como você fugir de um projeto de casa geminada. Aonde ela se encontra, normalmente é o corredor. E uma casa de 60 metros quadrados, ele vai ter aí de 8 a 12 metros de corredor, né? Por 90 centímetros de largura. Então, são 10 metros quadrados de área perdida dentro de uma casa, né? Vezes o custo do metro quadrado, então você vê o tanto de dinheiro que você e que com quem compra a casa acaba perdendo com isso, né? E aí o apartamento não. Então hoje eu faço um apartamento de 50 metros quadrados, que tem 1 metro quadrado de área de circulação apenas, é 0,5% só do imóvel, né? E ele é maior que uma casa geminada de 60 metros quadrados. Esse foi uma lição que eu aprendi, que daí eu morri de raiva de mim mesmo, como que eu não tinha visto isso antes, né? E fiquei maluco, assim, para resolver isso, né? Pô, como que eu tô desperdiçando? Aí você já começa a fazer conta para trás de quantas casas eu fiz, vezes os 10 metros quadrados, são 14 casas, são 140 metros. Aí você fala, nossa, quanto dinheiro eu perdi, né? Com certeza, com certeza. Caramba. E nessa primeira fase aí, digamos, da vida do Thiago como empreendedor imobiliário, vocês já tinham investidores aportando capital na obra, é isso? Ou esses investidores Sim. eram só os teus irmãos? Como é que foi isso? No início eu tive esse primeiro sócio, que é meu amigo, ele é meu amigo até hoje, né? E agora, na última obra aí, ele virou até investidor. Depois entraram meus irmãos, e aí eu tenho um tio que mora numa cidade ao lado aqui, que é São José dos Campos, e que ele sempre veio visitar a obra, ele sempre adora imóveis, ele tem uma carteira de imóveis de locação grande, né? Ele sempre vinha na obra e dava palpite e falava assim, pô, qualquer dia vamos fazer junto alguma coisa, né? E, enfim. E outras pessoas também, mais próximas, assim, começaram a acenar com esse discurso de, pô, é interessante, queria participar e tal. E eu nunca falei, eu pensava assim, bom, eu vou continuar construindo com o meu capital, sozinho, né? Pensava, no início eu pensava assim, pô, eu quero construir 100 casas, 150 casas, enfim. E até que eu, com capital próprio, decidi fazer o primeiro prédio, né? E foi nesse primeiro prédio que nós quase perdemos tudo, né, cara? Pois é, Tudo vamos que falar errado que dele. podia acontecer foi ali, né? Pois é, vamos falar dele. Então, como é que foi? Tu comprou um terreno e foi fazer um prédio sozinho, tu e a tua esposa. Vamos falar aqui da tua esposa um pouquinho também. Ela deve ser uma baita companheira, né, nesse processo todo Sim, de. sim. Eu costumo dizer que a Ah, minha esposa é um anjo, cara. Porque foi assim, Rafael, o que acontece? Eu trabalhava na indústria, aqui na minha cidade, Taubaté é uma cidade pequena, pra você ter ideia, o meu trabalho era do outro lado da cidade e eu levava 15 minutos para chegar. Então não tem esse negócio de São Paulo, cidade grande, você levar 2 horas no trânsito, super tranquilo. E eu tinha um bom salário, um bom emprego. A gente, por exemplo, o primeiro imóvel a gente comprou financiado em 30 anos, nós pagamos em 4 anos, né? Graças à nossa organização financeira aqui. Mas aí, quando eu decidi pedir conta para poder tocar as nossas coisas, a família meio que apoia assim, né? Pô, mas será que né? Será que tá fazendo certo, né? é que é E a minha, arriscado, né? Tem riscos isso, né? De largar o emprego e ir ser empreendedor. sim, hoje, por exemplo, eu não volto mais no mercado, né? Se eu quiser procurar emprego, o que eu vou falar lá na entrevista, né? Não tem jeito, daí tem que continuar construindo, né? Ah, eu acho que tu volta sim, se tu quisesse voltar. Mas eu não pretendo, não. Acho Não de pretende? coração não foi uma experiência boa. Aprendi na indústria, a gente aprende muito, né? Eu tive a Sim. sorte, Rafael, eu trabalhei só em multinacionais na indústria, né? E tive a oportunidade de viajar pelas empresas. Essa empresa que eu trabalhei, a última aqui em Taubaté, eu fui para os Estados Unidos, fui participar de workshop, apresentar trabalhos que nós havíamos feito aqui. Então foi um conhecimento, assim,
Aqui a gente tem um negócio que a gente fala, eu não guspo no prato que eu comi, né? Foi ótimo, o aprendizado foi ímpar, né? Excelente. E o que E que tu aí fazia pedi, na indústria, Thiago? Qual que era a tua função ali nessa empresa? eu não fiz faculdade, né? Mas eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho. Não sei se você sabe o que é o técnico de segurança, né? Eu sei. E, Mas e aí mas explica pro pessoal o que que faz um técnico de segurança no trabalho. é, existe na legislação trabalhista uma parte dela, um grupo de normas que são as normas regulamentadoras, todas voltadas para a segurança pessoal no trabalho, né? Então, se uma pessoa trabalha lá numa prensa, por exemplo, que ela tem o risco de amassar a mão lá, o técnico de segurança vai analisar a legislação e promover melhorias no equipamento, adequar a legislação para que as pessoas não se machuquem, né? Sim, A segurança do trabalho está intimamente envolvida com os documentos de aposentadoria também das pessoas, né? tá. Então, Excelente. segurança do trabalho é mais ou E, menos isso, né? e também o uso de EPIs, né? De equipamentos Exato. de proteção. Pô, que legal. Então, tu já pegou essa bagagem da indústria para quando tu foi fazer os teus empreendimentos em imóveis, também ter uma boa segurança do trabalho pro trabalhador, né? Sim, sim, tem bastante coisa legal que nós desenvolvemos lá que oportunamente eu te mando fotos, a gente comenta para você ver. Mas Tá. o que foi a minha experiência que foi boa? Eu sempre sim, que eu sou um cara que eu considero que eu sou um cara abençoado de muita sorte, viu, Rafael? Porque eu fiz colégio interno, colégio agrícola no meu colegial. Eu queria fazer um colegial técnico, né? Aí fiz colégio interno, né? Colégio agrícola. Nesse colégio eu ganhei uma bolsa quando eu tinha 17 anos e fui morar numa fazenda nos Estados Unidos para poder fazer um estágio. Eu participei de um concurso de bolsa, ganhei e fui para os Estados Unidos. Morei numa fazenda lá 1 ano e meio na roça. Foi assim, cara, Que legal. sublime a experiência. Com um carinha de 17 anos, eu não falava inglês, aprendi lá na paulada, né? Que Aí massa. voltei dos Estados Unidos, o meu irmão mais novo estava fazendo segurança do trabalho. Daí eu tava meio perdidão, comecei a fazer faculdade, não gostei, ele falou, vem fazer comigo, e fiz. Só que o que aconteceu, cara? Não, pouquíssimos técnicos de segurança falam inglês. E aí tem um buraco na indústria, principalmente nas multinacionais, entendeu? Que legal, que E, legal. e, e aí eu caí de paraquedas nesse negócio aí, pura sorte, sabe? Entendi. Então, tá. Então, o fato de tu saber inglês te deu uma baita vantagem dentro dessa área de segurança no trabalho, porque Sim, tem uma necessidade muito grande por isso, e poucos técnicos em segurança no trabalho sabem falar inglês. E tu sabia exato, e tinha vantagem. Excelente. exato. Tá, legal. E aí trabalhei em grandes multinacionais, cara. Trabalhei, não sei se pode falar os nomes, né? Mas Pode? Sabe? eu trabalhei na Eaton, por exemplo, que é uma das 15 maiores indústrias dos Estados Unidos, enorme. Eu trabalhei numa unidade em Guarulhos, né? Sim. Tinha 300 funcionários lá. Eu trabalhei um tempo na Monsanto, que é uma empresa super conhecida, enorme, é um monstro da agricultura, né? Sim, é de madeira, né? Um monstro, monstro que eu digo de empresa grande, né? Uma super empresa. Sim. Eu trabalhei num monte de multinacionais, Bom, cara. tá, Ficava tá. um ano, achava que tinha aprendido, pedia a conta e ia para a próxima. Show, excelente, excelente. Tá, mas vamos falar então desse segundo empreendimento, Thiago, que tu quase quebrou nele. Tu conseguiu juntar uma grana, comprou um terreno. Quanto custou esse terreno? Conta pra nós um pouco dessa história. Ó, Rafael, eu vou ficar devendo a informação do quanto custou o terreno, daí é falha minha, tá? Tranquilo, faz Mas parte. eu vou te contar a história desse terreno, foi assim. Cara, tudo errado, como não fazer, né? Eu comprei esse terreno porque eu queria fazer pontos comerciais nele para alugar. E aí eu queria fazer nele 6 pontos comerciais, que tinha um amigo que fazia, para ele era bom. Essa é uma outra coisa errada, fazer o que os outros fazem porque é bom para eles, né? E aí comprei o terreno. E no meio do processo eu decidi que eu ia fazer um prédio nesse terreno, né? Aí eu procurei um arquiteto, o arquiteto falou, não, dá para colocar 6 apartamentos aqui. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Fiz uma conta simples lá, um terreno que daria para fazer 2 casas geminadas, eu vou fazer 6 terrenos, vai ficar super barato o terreno, né? Porque se você dividir por 6 e comparar com um projeto geminado que você divide por 2, a fração do terreno, o preço despenca, né? Só que nesse prédio, ele tinha um declive grande, eu tive que fazer pilotis,
Pilotis é aquela estrutura de colunas que a gente faz para poder suspender o prédio e a garagem ser embaixo, sabe? Aí eu tive que construir um pilotis e a caixa de escada ela estava mal posicionada, porque o terreno não permitia que fosse diferente, né? E ela estava posicionada atrás do prédio, não estava no meio do prédio, onde é mais barato construir. Por conta disso, o projeto tinha corredores enormes, né? E eu já sabendo que corredor era uma coisa ruim, né? E mesmo assim fui fazer. Só que eu não planejei os custos direito. Eu achava que eu sabia planejar o custo, porque eu construí a casa, mas prédio é diferente. Os erros pequenos se multiplicam no prédio, né? Tanto é que você vê muitas construções. Isso acontece com construtora grande, viu, Rafael? Você vê, eu conheço aqui empreendimentos que está parado, só o esqueleto lá em pé. É erro de custo, né? Que não faz o custo detalhadamente. Aí comecei... Só uma pausa, Thiago. Tipo, o custo, pessoal, é uma coisa que nas obras pode aumentar pra caramba de forma muito rápida. Então, se o custo de uma obra chegar a dobrar, por exemplo, o seu lucro literalmente vai embora. Então, é uma coisa bem importante. Vai embora. Ter essa questão do custo bem detalhado. Mas continua contando, Thiago. Sim. Te interrompi, desculpa aí. Não, eu vou aproveitar a sua interrupção certa aí e vou só fazer um comentário. Eu conheço uma obra aqui, eles entregaram 400 apartamentos. Tiveram um problema na cerâmica do banheiro, do azulejo. 10 metros quadrados. Essa história é famosa aqui. Acionaram a cerâmica na justiça, a cerâmica conseguiu prorrogar o processo judicial. Nesse meio tempo, o juiz determinou que a construtora trocasse o azulejo dos banheiros. São 10 metros quadrados vezes 400 apartamentos. São 4.000 metros quadrados de revestimento que você tem que tirar, descartar, colocar novo e garantir de novo o produto. Então, assim, caramba. Escala demais, cara. Imagina o custo disso de 10 metros. Daí, vezes Pô, legal. Vezes 400, né? 400, Pô. Mas aí tu estava nos contando ali que tu cometeu vários erros nesse segundo empreendimento, então. E os custos foram um deles. Então o custo ficou bem mais caro, então, do que o que tu tinha planejado inicialmente? Ficou muito caro. Eu gastei muito no pilotis. O pilotis praticamente são duas fundações, uma em cima da outra, né? Você tem que fazer a fundação normal no piso e depois levantar as colunas e fazer um segundo baldrame em cima. Então você tem 2 baldrames, né? Você tem um custo adicional da laje, da primeira laje, que é o piso do primeiro apartamento, também é um custo grande. E depois na construção dos apartamentos também, né? Eu fiz apartamentos de 60 metros quadrados com suíte, um produto que não cabia naquele local. Eu tinha feito o pilotis no meio da obra. Essa é uma outra coisa também, mudar o curso no meio da obra. Então planeja o máximo que você puder para não mudar nada durante a execução, né? Eu resolvi escavar um pouco mais o terreno para que a cada vaga ficasse com no mínimo 9 metros. Eu falei assim, bom, são 60 metros quadrados o apartamento com suíte, 9 metros de garagem, então cabe 2 carros, e no final das contas, nada disso agregou valor no produto final, entendeu? Entendi. Tu acabou fazendo várias coisas para agregar valor no produto, mas talvez a região não fosse comportar isso, e aí ficou muito mais caro. E não só a região, Rafael. Por exemplo, o produto é o que tem um exemplo clássico, né? Por exemplo, então as pessoas às vezes compram um carro popular e vai lá e faz um monte de modificação no carro com coisas caras e depois esse valor ele não se realiza no final na hora de vender um carro desse. Excelente, né? excelente. É o preço de tabela, o mercado te tabela. Então, assim, quando o seu produto, ou você tem uma marca que o seu produto escapa do esquema de commodity, ou seja, que o mercado regula o preço, né? Então eu vou escapar disso, eu vou fazer um produto que ele é premium
eu vou escapar disso, então as pessoas vão pagar o preço que eu cobrar. Ou então, já que o mercado regula, eu vou ser muito bom em trabalhar no custo. Então você tem que trabalhar da porta para dentro. Tá, excelente, excelente. Isso me lembra aquela nossa conversa no WhatsApp que tu estava falando da questão de boutique versus atacado. E daí tu deu o exemplo Sim. do café, que tu vai lá para uma... Não era um café, era tipo... Esfirra lá em São Paulo. Isso mesmo. Que quando tu sai, tu tem a commodity e que as pessoas aqui na commodity estão lutando por preço, né? Estão lutando para conseguir ter o máximo o mínimo de custo para conseguir ter o valor de mercado Sim. e aí tu ganha aquele lucrinho. Mas se tu conseguir fazer um produto muito fora da commodity, tu consegue ser a boutique, tu faz super fãs também, né, nesse processo, e aí tem pessoas que viajam 200 quilômetros para ir para ir comer uma esfirra. É tipo isso, né? Exatamente. Porque a esfirra é feita de maneira especial, não é uma esfirra que você passa no drive-thru e come, né? Sim, é uma experiência Então, e essa mesma questão, tem tipo, um carro popular vai custar 30 mil, 40 mil reais, um zero, mas tu vai comprar uma BMW, talvez ele te vai fazer a mesma função, ele vai te levar para o mesmo lugar, só que é 10 vezes mais caro do que daí a marca BMW conseguiu agregar valor a essa marca, né? sim. Mas E daí ele no não teu, custa 10 vezes mais para fazer, né? pois é, talvez custe uma vez e meia a mais para fazer, sei lá. Sim, Mas eles construíram essa marca, né? Eles conseguiram botar ali que é qualidade, que é luxo, que é estilo. Então eles colocam sim. várias coisas na marca e conseguem agregar muito mais valor ao produto. Mas aí então tem como fazer isso no mercado imobiliário também. Então tem pessoas que Sim. acabam Eu. fazendo. Pode. Pode falar, desculpa. Não, então, não, eu deixo espaço para ti, então explica aí a ideia. Como é que eu faria, como é que daria para É, fazer isso com imóveis? então, eu acho que daí tem que trabalhar no produto, né? Existe a questão da marca, né? Então, hoje em São Paulo você tem lá a EZTEC, que é uma construtora que eu acho que é única, o que ela faz explode de vender e tem esse preço a mais. Mas tem muitas construtoras menores que conseguem colocar um produto no mercado que o produto em si, sem a marca, ele tem essa pegada de produto premium, né? De coisa exclusiva, né? Então, por exemplo, eu tento fazer um pouco isso hoje com os investidores. A gente vai chegar nesse assunto ainda, mas eu tento mostrar para eles hoje que o produto. Por isso que eu não tenho receio nenhum de falar de todos os erros, né? Mostrar que o aprendizado foi árduo, mas hoje eu tenho um produto que é muito atrativo e que vende, né? As pessoas que entendem que vem, o investidor estuda, quer comprar, entendeu? Excelente, excelente. Pô, legal, a gente vai chegar nesse assunto, com certeza. Mas antes dele, vamos terminar essa ideia aí do segundo empreendimento que quase faliu, que tu quase quebrou. Então, tu fez um monte de coisa errada, tu gastou muito mais do que deveria. E eu acho, em que ano foi isso? Foi num ano meio de crise, né? Foi no ano de crise, eu acho que ali um pouco depois de 2008. Tá. Isso, um pouco depois de 2008. Na verdade, depois de 2008 a gente nunca se recuperou de verdade, né? O mercado imobiliário ele deu uma queda e vem muito devagar, né? E aí, para completar, Rafael, o que acontece? No final da obra, na frente dessa garagem, eu não estava vendendo, porque o mercado estava ruim, eu precisando de dinheiro. Aí eu falei, pô, eu vou melhorar isso aqui, deixar ainda mais legal para ver se vende. Aí eu resolvi fazer hobby box na frente da garagem. Então, cada garagem tinha um hobby box na frente. O hobby box, para quem não conhece, é um quartinho da bagunça de prédio, que fica normalmente na área da garagem, entendeu? Tá. Então, na frente da garagem, eu criei um espaço de 1,5 metro de largura, 3 metros de altura e 1,5 metro de profundidade. E gastei nisso também, um dinheirão, fiz as portas em serralheria, né? Pô, vamos vender. As pessoas iam, se apaixonavam, só que na hora de fazer a análise de crédito, Conseguiu escapava pegar. do Minha Casa Minha Vida e as pessoas não conseguiam comprar. Entendeu? E Entendi. aí, o Entendi. preço que estava
as pessoas que visitavam, que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, preferiam ficar num bairro estrategicamente melhor localizado. Entendeu? Entendi. Pô, e daí foi uma fase difícil, então, essa. Vocês estavam com o empreendimento pronto, não conseguiam vender, tinham gastado muito mais do que o esperado. Sim. E, pô, deve ter sido uma barra difícil, né, de aguentar. Foi difícil. Eu abaixei o preço para vender, né? Vendemos tudo, as pessoas estão namorando, tudo certinho, né? Tá. E comecei a ter problema com uma coisa que eu não tinha previsto, que era o condomínio. Eu achei que eu ia vender, dar as costas e acabou, mas não é assim, né? A partir do momento que você faz um empreendimento multifamiliar, além das garantias, né, que é uma coisa que a gente chegou a conversar ontem, que hoje legalmente a gente tem um manual de garantias, todas as garantias do empreendimento multifamiliar, você tem um condomínio, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter problemas com condomínio, busquei parceiros para me ajudar a administrar esse condomínio daí, né? Mas na época, com a água subindo, que eu digo assim, muito sem tempo, sem dinheiro, com os problemas acontecendo, eu não selecionei muito bem, acabei contratando um serviço caro de administração de condomínios, paguei durante 1 ano o condomínio para o pessoal do prédio, entendeu? Para poder... Sim. O condomínio que eu digo, os custos dessa empresa, né? E durante esse primeiro ano, como eu sempre fiz casa geminada, e os problemas nas casas acontecem. A grande questão é que, assim, 80% dos problemas de construção, Rafael, é infiltração e vazamento. Tá? Na casa geminada, infiltração e vazamento acontece na terra. Ninguém vê. Você já viu a história de que 10 anos depois a pessoa foi abrir para arrumar o ralo, tinha um buraco dentro do banheiro, né? Quer dizer, aquela água tá ali vazando há 10 anos, abrindo um buraco enorme e ninguém vê. Só que no apartamento vaza no vizinho de baixo, entendeu? Sim. E aí já... E aí é na hora, né, cara? Não tem 10 anos depois, né? Com certeza. Bom, e é uma dificuldade, né? É um risco que o incorporador, o construtor, já vai tomando, né? Já tem que estar bem ciente disso. Sim. Que ele tem uma responsabilidade por 5 anos, né? Depois de entregue o empreendimento. 5 anos, na verdade, é estrutura e impermeabilização, né? O resto, tudo tem datas. Hoje, passei a conhecer bem isso, né? Tem tudo data, assim, que vem diminuindo, uma escala, né? Então, pintura, se não me engano, é 1 ano e meio, rejunte são 90 dias, e tudo tem garantia, só que as garantias são escalonadas, né? Tá, entendi. Legal. Então, conseguiu vender esse prédio, conseguiu entregar ele, teve dificuldades ainda depois com o condomínio, mas como é que foi, então, o próximo negócio, o próximo empreendimento? Eu sei que tu teve uma solução boa aqui para conseguir fazer algo diferente agora, né? Já que já tinha uma baita experiência nas casas, uma boa experiência com esse prédio. Como é que foi o próximo? Sim. O próximo era assim, ó, eu queria continuar construindo, eu tinha que construir, né, para continuar. Eu tinha pedido conta e tudo, né? Tava sem receita. A minha esposa, foi uma coisa combinada entre a gente. A minha esposa, Rafael, isso eu tenho que dizer, é uma coisa que ajuda muito. A minha esposa é funcionária pública e sabia, e estava ciente durante um bom tempo que a gente ia passar apertado, né? Então, assim, também não tenho vergonha nenhuma de dizer que durante um tempo aí, a minha esposa bancou as contas, cara. Foi isso que aconteceu, entendeu? Mas tudo combinado entre a gente e acreditando no projeto, né? E aí o que aconteceu? Apareceu um negócio, eu não fui atrás disso, né? Apareceu um terreno que a pessoa queria construir e ela não queria dinheiro, ela queria unidades depois da obra. Ela queria apartamentos depois da obra, né? Era um prédio de 8 apartamentos, um pouco maior. E aí eu falei, bom, eu tenho que me dedicar mais. Eu já me dedicava bastante, falei, eu tenho que me dedicar mais e melhor. Então eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar um advogado especializado, eu fui buscar contador. Eu já tinha a empresa constituída, né? Fui buscar um contador melhor.
fui conversar com engenheiros melhores, porque essa primeira obra eu aprovei um projeto simplificado e fui construir o prédio, né? E eu falei, pô, será que se eu não investir mais no planejamento, que é na engenharia, na assessoria jurídica, será que não melhora, né? E aí me apareceu esse terreno, e aí eu tive a ideia assim, falei, pô, eu vou chamar as pessoas que um dia disseram para mim que queriam participar da obra e perguntar para eles, falar, ó, tem esse terreno aqui, tem um projeto, e vocês topam entrar junto pra gente construir? E assim, que engraçado, né? Esse meu tio de São José, Rafael, ele acompanhou todas essas desventuras do primeiro prédio, né? E ele também foi um cara que falou, calma, cara, você aprende com isso, é normal. Eu falei, pô, tá dando um monte de retrabalho, tive que refazer lá uma parte do telhado, gastei um dinheirão. Ele falou, cara, vamos lá em São José, eu vou te apresentar um amigo que é construtor grande lá, e vocês vão conversar. Eu fui lá conhecer o cara, o Rafael, o cara tem uma equipe de pós-obra. Olha aí. Então, essas construtoras grandes, eles têm equipes para atender pós-obra. Não é uma acontece, entendeu? É algo comum. Eu falei, é o comum. E aí eu comecei a naturalizar isso, lógico. Isso tem que melhorar, não pode ser assim, né? Mas eu comecei a naturalizar isso. Falei, bom, os problemas acontecem, a gente tem que encarar eles de frente, tem que ir lá, não pode ter medo deles, né? E vamos para a próxima obra. E conversei com esse meu tio e com mais alguns conhecidos, e assim, pro meu espanto, Rafael, eu vendi rapidinho a ideia, entendeu? Vendeu a ideia com os investidores. Exato, com os investidores. E aí começou a surgir algumas questões, e aí o advogado me orientou. Falou, Thiago, não constrói isso com a sua incorporadora. A sua incorporadora, ela tem que ficar de fora num primeiro momento, você vai constituir uma outra empresa, que é a SPE, a Sociedade de Propósito Específico. E a sua incorporadora vai ser sócia dessa SPE, e as outras pessoas também, entendeu? Então, Entendi. E aí eu comecei a ter como se fosse pequenas aulas com esse advogado, entendeu? Entendi, excelente. Vamos explicar aqui para o pessoal, então, Thiago, essa questão. Nesse terceiro negócio, vamos chamar assim, cadê? Nesse terceiro negócio, o Thiago acabou descobrindo que existe, então, permuta, que é quando o dono de um terreno está disposto a trocar aquele terreno por área construída, que vai ser construída, vai ser entregue no futuro, e aí normalmente tu entrega 1, 2, 3, 4 apartamentos daquela construção, aí vai depender do tamanho do terreno, de quanto custa o terreno também. Mas aí o Thiago está falando aqui que muitas vezes, para a gente construir um prédio desses, a gente precisa ter um capital muito grande. 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, aí vai depender do tamanho da obra. Só que tu não precisa ter esse dinheiro todo do seu bolso, da sua empresa. Você pode trazer investidores para investir junto com isso, e eles vão ter um pedaço daquela obra. E aí, o Thiago está falando que, em vez dele colocar essa obra, esse empreendimento na própria empresa, ele cria uma nova empresa, que é uma SPE, o nome, é Sociedade... Fala de novo? De propósito específico. Sociedade de propósito específico. É uma empresa que tu cria ela vai ter 1, 2, 3 anos de vida, e depois ela é fechada. E toda a parte financeira vai ser envolvido ali com aquela empresa. É mais ou menos isso, né, Thiago? Exatamente. Eu vou rapidinho algumas vantagens da SPE, o Rafael, que eu acho que a SPE, como o próprio nome diz, ela tem um propósito específico. Então, o próprio nome dela diz pra gente que é uma empresa que ela tem data para morrer, entendeu? Ela tem data para ser encerrada. Então, ela nasce com um propósito específico, ela cumpre esse propósito e ela é dissolvida, né? É uma ferramenta muito, muito boa que praticamente todas as grandes construtoras usam, os pequenos também, como eu, né? Quais as vantagens? Ela é uma empresa que, para você captar investidor para participar dela, ela nasce sem vícios, ela nasce sem passivos, né? Então, uma SPE não tem passivo trabalhista, ela não tem reclamações de outras obras, ela não tem dívidas que ela está pagando, ela nasce para aquele empreendimento. Então, essa é
é uma vantagem enorme. A outra vantagem grande, Rafael, é que uma obra do jeito que eu faço, né, leva 2 anos. E para efeito de empresa, 2 anos é um tempo muito curto. Então não dá tempo também dessa empresa criar esse passivo e criar dívidas, enfim, não dá tempo da empresa criar coisas ruins, entendeu? E ela já termina. A gente vai, não sei se vai falar mais na frente, depois se você quiser, sobre os mecanismos, né, de proteção da SPE. Mas a vantagem da SPE é isso. Ela nasce é uma segurança para o investidor, porque ela nasce sem dívida, sem passivo, e ela é encerrada logo após a obra, né? Sim, excelente, excelente. Talvez a gente fale, Thiago, mas vamos ver. É que aí a gente já entra muito específico e talvez não seja o momento. Mas o que eu queria trazer aqui é explicar que, ao fazer esse processo de criar essa empresa separada, traz muito mais segurança para o empreendimento. Então, muitas vezes, as incorporadoras elas acabam quebrando porque elas não conseguem gerenciar muito bem o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. E aí tem uma história bem interessante de incorporadoras antigas, e talvez novas também, de não conseguir fazer isso e quebrar, porque aí muitas vezes eles não conseguem vender o empreendimento rapidamente. Então pode acontecer muita coisa errada com construção e incorporação de imóveis, e se ao fazer a SPE tu traz muito mais segurança para o processo, porque a grana que é colocada naquela empresa ela só vai ser gasta naquele empreendimento. E aí se torna muito mais seguro esse processo. Mas legal, Thiago, vamos voltar um pouquinho para a tua história e explicar para o pessoal o seguinte. Em poucos dias, então, eu acho que na entrevista que eu vi contigo, tu contou que foram 10 dias, né, mais ou menos, que tu conseguiu levantar esses investidores. E aí vocês criaram, então, essa SPE. E como é que foi, então, esse empreendimento? Já foi um prédiozinho de novo? Foi um prédio novamente. E só para encerrar o assunto anterior, um dia, Rafael, se te interessar, a gente pode fazer um vídeo só falando de SPE e esse trâmite de como constrói, né? O que aconteceu nesse empreendimento, né? Eu captei os investidores, elaborei um projeto, né? Assim, sem muito diferente desse último que eu te mandei, que eu achei que ele está um pouco mais sofisticado, né? Mas rascunhei um projeto explicando para os investidores o quanto eles poderiam ganhar e como eles investiriam o dinheiro, né? E um diferencial que eu notei que me ajudou a vender rápido, Rafael, era a localização desse terreno. Esse terreno era muito bem localizado, num lugar considerado, um bairro considerado premium, ele já estava a parte de urbanismo e arquitetura completa, era praticamente o único terreno de 3 quarteirões em volta, de vazio, né? Estava 100% urbanizado, não era um loteamento novo, né? Já era um loteamento estabilizado com aquela fama de lugar bom já, né? Um lugar que não tem como dar errado mais, sabe? Não tem mais perigo, não tinha o perigo de nascer um cemitério ali, ou uma cadeia, ou alguma coisa. O bairro já está urbanizado, entendeu? Sim. E aí o primeiro investidor que eu levei, que foi meu tio lá, que a gente foi ver o terreno, ele chegou no lugar e falou, pô, é aqui? Eu quero um aqui, né? E aí eu comecei a notar, falei, pô, eu acho que o local faz a diferença, né? Tanto se fez a diferença para o investidor, talvez faça a diferença para o cliente final. E realmente foi o que eu comprovei depois, né? E os outros investidores foram assim também. Eu conversava com algumas pessoas, colocava a pessoa no carro, fazia uma apresentação muito diferente do que eu faço hoje, eu acho que hoje melhorou muito. Mas mesmo assim, acho que de cada 3 pessoas que eu levava lá, um fechou, entendeu? Então, pô, que legal. foi uma conversão alta, eu achei, sabe? Lógico, eu não conversava com qualquer um, né? Eu já sabia mais ou menos as pessoas ali que teriam capacidade e inclinação para isso. Mas daí, eu seguindo a orientação do advogado, eu já expliquei isso para os investidores também. E aí deu segurança, né? Os investidores falaram assim, pô, eu não vou depositar o dinheiro na conta dele, porque a SPE tem uma conta jurídica, né? As pessoas depositam nessa conta jurídica. E aí eu vou ser sócio de uma empresa que vai ser dona desse empreendimento, né?
Porque o terreno também, essa permuta por unidade futura, que é uma coisa, é legalizado, né? O cartório faz uma escritura de permuta por unidade futura, depois essa escritura vai para o cartório de registro e vira uma matrícula, que é o documento de propriedade e posse mesmo, né? E essa matrícula daí vem para a SPE. Então, assim, eu vou ser investidor numa SPE que já nasce com um patrimônio que é um terreno lá, que vale 300 mil reais. Né? Então, pro investidor Eu notei que isso chamou muita atenção, né? Então, o meu objetivo de lá para cá foi melhorar muito isso, né? Arrumar terrenos em locais bons, melhorar sempre a SPE. E aí captamos o recurso e aí eu dediquei um tempo grande com engenharia, né? Procuramos aí um bom engenheiro para fazer um projeto arquitetônico e aí sem as áreas, né? Comuns grandes, eu queria só uma caixinha. Esse projeto, que é o que a gente usa até hoje, a caixa de escada tem 12 metros quadrados. Né? Sim. É super pouco, né, cara? E com uma área de circulação interna de 1 metro quadrado, que dá 0,5% da obra. Então, só aí a gente converteu o custo. Eu lembro que na época eu fiz uma conta assim, eu fiz 6 apartamentos na última obra, gastei quase 2 vezes mais de alvenaria de bloco do que fazendo 8 apartamentos. Olha isso, cara. Né? E aí eu pensei, não, o caminho é esse, sempre trabalhar muito no projeto para reduzir a redução de custo, ela começa no projeto, é onde você mais pode economizar, é no projeto. E aí fiz o projeto estrutural, o projeto hidráulico, elétrico, né, contratamos aí os engenheiros para fazer tudo isso. E comecei a obra devagarinho, supervisionando melhor. Né? Então, contratava o cara ali da hidráulica, uma coisa que acontece muito em prédio. Muda muito profissional durante a obra, né, Rafael? Casa é mais difícil isso, mas prédio muda muito. Você contrata um empreiteiro de hidráulica, cada dia tem um lá realizando a hidráulica, né? E aí eu mudei, falei, uma pessoa só que vai fazer a hidráulica e eu quero acompanhar de perto como está sendo feito isso, né? E procurar saber como melhorar, enfim, né? Excelente. E uma coisa que tu me disse antes lá no WhatsApp, ou na nossa conversa de ontem, era que tu dava muito palpite nos projetos, né? Para conseguir baixar o custo ao máximo. E tem até a história aí da sala de quadrada ou retangular. Conta aí rapidinho pra gente. Esse lance de dar muito palpite no projeto foi depois desse projeto que eu tô contando para vocês agora aí. Eu fui tentar entender melhor o aproveitamento das áreas, né? Eu fui assistir bastante vídeo de arquitetura, tudo. E aí tem a sacada de entender como fazer a mesma área construída ficar mais cara ou mais barata. Então, por exemplo, se você pegar vamos supor que a gente vai construir uma sala. E essa sala, para ficar fácil a conta, ela tem 16 metros quadrados. Então, o primeiro vai ser um quadrado, né? De 4 por 4 metros. Ela vai ter 16 metros quadrados. Se você pegar as paredes, né? A alvenaria, que é o perímetro, e esticar ela, contar como se fosse uma linha contínua, ela teria 16 metros lineares, porque ela tem 4 paredes de 4 metros. Então, ela tem 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16 metros de comprimento. Né? Vezes 2,80 de altura, e você tem lá a alvenaria. Agora, vamos fazer a mesma sala de 16 metros quadrados, só que ela vai ser retangular. Ela vai ter 2 por 8. Então, ela tem 2 metros de largura por 8 metros de comprimento. Também são 16 metros quadrados, né? Assim, ninguém vai construir uma sala dessa, mas é para a gente entender, tá? Só que se você medir o perímetro dela, ela continua tendo 4 lados, né? 2 lados de 2 metros e 2 de 8 metros. Então, você tem 16 metros aqui com 8 e 4 metros aqui somando os dois. São 20 metros lineares, né? Na sala anterior era 16 metros e nessa são 20 metros. Ou seja, tem 4 metros a mais. Essa sala só de alvenaria ela fica 25% mais cara, entendeu? Sim, excelente. Isso eu acho assim, tendo isso em mente, é uma sacada. Depois disso, cara, o resto, você entendendo isso, o resto vai. Sim, sim. E deve ter vários detalhezinhos desses que quem tá no campo de batalha ali vai aprendendo com os poucos e vai vendo. Mas aí, como é que foi esse terceiro o empreendimento? Vocês
construíram? Quanto tempo levou para construir? Também era naquele modelo, né, de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados. Conta um pouquinho para nós aí Isso, do exatamente. desfecho dele. Vendeu bem? Vendeu bem. Esse eu tenho um apartamento lá alugado nesse empreendimento, aluga, ele tem alta liquidez na locação e na venda, né? Nesse prédio também, eu entendi que a gente tinha que fazer uma administração de condomínio bem profissional, então nós desenvolvemos parceiros que a gente tem até hoje, que aqui em Taubaté é a RD Condomínios, né? São duas mulheres que elas eram bancárias e pediram conta para desenvolver a administração de condomínio. E elas conseguiram me fazer, depois se você quiser a gente fala disso, daquele número lá de locação versus o condomínio, né? Elas que me conseguiram me ajudar a chegar num número bom de condomínio, a gente fala mais na frente. Esse prédio, então, eu consegui tudo aquilo que eu tinha idealizado, que seria bom em termos de custo, a gente conseguiu fazer nesse prédio, né? Da fundação ao telhado, e vendeu bem, alto valor agregado, vendemos acima do Minha Casa Minha Vida, e localização boa, apartamento bem construído, áreas integradas, né, sala, copa e cozinha com sacada, tudo integrado, sem aquelas paredes no meio, que economiza Sim. também, deixa o apartamento mais amplo, e foi ótimo, achei que, enxerguei que ali tinha um caminho, entendeu, Rafael? Foi um case, assim, de alívio, assim, acho que aqui tem um negócio que dá para ganhar dinheiro, entendeu? Sim, agora deu certo, coisa boa. Coisa boa. Mas legal. E, Thiago, deixa eu te perguntar, para quem está nos assistindo agora, talvez eles estejam se perguntando o seguinte, mas o que o investidor ganha ao entrar nesse negócio com o Thiago? Porque o investidor tem que botar o dinheiro, ele vai ter que esperar 2 anos para a obra ficar pronta. O que ele vai ganhar com isso tudo? Qual que é a vantagem do investidor? Então, eu vou te falar o que a gente vende hoje que é um produto já mais polido, né? Então, hoje, o investidor, ele participa de uma SPE, isso é importante, tem que estar bem claro, né? É ilegal vender imóvel sem incorporação e sem ele estar pronto. Então, o que a gente vende é um chamamento para a sociedade, né? A gente chama as pessoas para vir participar de uma sociedade e empreender. Com isso, no final, ele vai comprar em 20 vezes durante a obra, hoje, ou pode ser em mais vezes, mas ele capitaliza esse valor em 20 vezes durante a obra, o que traz segurança para ele, porque ele pode ir vendo a obra sendo construída à medida que ele faz os aportes. No final, ele recebe a unidade em forma de distribuição de lucro, tá? E de 30% a 40% abaixo do valor de mercado, tá? Então, esse é a primeira grande vantagem. Ele vai comprar parcelado um produto com 40% de desconto e vai receber um imóvel novo, zero, completo, porque a gente entrega ele completinho, sem os móveis, né? Mas com piso em todas as áreas, com condomínio constituído, enfim. E hoje, Rafael, a gente vende esse produto com vocação para locação. Né? É um imóvel que ele tem alta liquidez na venda, porque a gente só constrói em locais privilegiados, né? E com alta liquidez na locação. E na locação, Rafael, administrando o condomínio, a gente consegue com que ele tenha um número de que com 1 mês de locação ele consiga pagar 6 meses de condomínio, que é um número que não tem no mercado. Pode procurar aí, assim, pode ter um ou outro, mas a grande maioria é de 4 vezes para baixo, né? E então ele é um produto de boutique, é aquilo que a gente estava falando da boutique, né? Ele paga numa condição especial, durante a obra, com os riscos minimizados, recebe um produto num local premium, e esse produto com alta liquidez na venda e alta liquidez na locação, né? Entendi, excelente. Mas deixa eu te perguntar, Thiago, o seguinte, tá, o investidor, quando ele vai investir com vocês, vamos supor lá que ele vai aportar 120 mil reais nessa construção. Aí ele vai depositar isso aos poucos, né, ao longo de 20 meses. Então vamos supor que ele deposita 6 mil por ano, por mês.
Mas aí, nesse momento, vocês não conseguem dar para ele uma escritura do futuro apartamento que vai ser dele. Como é que funciona isso? Ele vai. Que. Não sei se está entendendo a minha pergunta. Entendi. Entendeu? Vou te responder já. O que acontece? É importante o empreendedor, o investidor entender, por isso que, e aí eu gasto bastante tempo explicando isso, a gente faz as visitas lá junto com o advogado, né? Que ele não está comprando um apartamento, ele está vindo fazer parte de uma sociedade empresária, né? Então, ele é dono de um percentual da empresa que representa um apartamento nessa obra, entendeu? Então, ele é dono do patrimônio da empresa. Na verdade, ele é dono da empresa, tá? No final da obra, a empresa tem um compromisso de pagar o dono do terreno, que hoje a gente não compra mais terreno, a gente só faz a permuta por unidade futura, e o que sobra do patrimônio é dividido entre os sócios, entendeu? Então, é uma questão contábil e jurídica. Ele não está comprando um imóvel, ele está comprando a participação numa empresa. Essa empresa, que é a S, por isso a importância da SPE, ela nasce novinha ali, sem os passivos, com um propósito específico de construir aquele prédio. Então, ele compra a participação nessa empresa. Ele vem empreender com a gente, né? E essa é uma outra coisa interessante, Rafael, que a gente não conversou ainda. O que eu notei nisso e que é muito legal. As pessoas se realizam, além da compra boa, através da participação dessa SPE. Então, por exemplo, eu já vi nas redes sociais aí um sócio compartilhando com um amigo dele, dizendo assim, olha, esse é o prédio que eu te falei que eu estou construindo lá em Taubaté. A pessoa se apropria do negócio, entendeu? Então, assim, às vezes é uma pessoa que tem um emprego, um médico, alguma coisa assim, que não tem tempo, mas tem aquela vontade de empreender, que talvez ele não consiga realizar aquilo muito fácil, né? A menos que ele realmente deixe aquela profissão, que de repente é a vocação da vida dele, e ele se realiza aí, né? Eu já cheguei na obra conversando com o pedreiro, ele falou, teve um sócio que veio aqui, trouxe dois amigos na hora do almoço, o cara sai da fábrica na hora do almoço com dois amigos para vir mostrar a obra que ele está construindo, entendeu, cara? Daí ele fala, legal. Não, aqui ó, é uma SPE, eu participo da empresa, a gente tem conta no banco, estamos construindo esse prédio. É muito legal, cara, é um negócio, assim, que eu não sabia que tinha essas outras coisas, fui aprendendo, né? Sim, com certeza, com certeza. Pô, que legal, que legal. E uma coisa interessante também, Thiago, que eu achei bacana e gostaria de frisar aqui, é o fato de o investidor não precisa aportar os 120 mil em uma vez só. Ele não precisa colocar o dinheiro todo ali. E aí ele vai pagando esses valores a cada mês. E aí, que nem tu falou antes, ele vai vendo a obra acontecendo, ele vai vendo que aquele dinheiro que ele está aportando ali está virando alguma coisa, e com certeza Sim. deve ser bem realizador, né? Tu tá participando daquele negócio, por mais que não ativamente, mas com os recursos. Mas ele participa com a principal parte, Rafael. Sem o investidor não tem o negócio, cara. Imagino. Ele é a peça fundamental, ele é o mais importante nesse processo inteiro. A gente tem que cuidar do investidor com muito carinho, é a pessoa que acredita na nossa ideia, que às vezes nem você está acreditando muito, entendeu? É o cara que vai, acredita, te incentiva, é muito legal, cara. Cara, que legal, que legal. E, Thiago, explica pra gente o seguinte, eu vou introduzir o assunto e daí tu complementa, tá? Quando tu faz essa sociedade, então essa SPE, no final vocês podem ter 3 situações, daí tu me corrige se eu estiver errado também. Tem a situação 1, que é tu ajudar a vender todos esses imóveis, e aí vocês dividem os lucros, dividem a receita total. 2 é deixar esses imóveis para locação, que é o modelo que vocês estão usando mais atualmente, né? E 3 seria cada um ficar com o seu pedaço de imóvel, com o seu apartamento, que é realmente dividido no final da incorporação. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. Rapidamente falar dos 3 aí. A pessoa que for desenvolver esse tipo de projeto, ela pode optar por constitui a SPE, constrói o prédio, lança as vendas, né, para o cliente final, o cliente que vai comprar financiado, não o investidor, né, realmente o cliente final.
E aí, à medida que os recursos dessa venda entram na empresa, a empresa paga os impostos, que no nosso caso, a gente paga os impostos e já distribui esse dinheiro em forma de lucro, já livre de impostos, que hoje o lucro não é tributável, né? Já livre de impostos para os investidores na proporção do percentual de participação de cada um, entendeu? Tá, excelente. Tem a outra situação, que é distribuir os imóveis como para locação, que é, no final da obra, por exemplo, tá? Sobraram 4 apartamentos e você tem 4 sócios na SPE. Cada um tem 25% da empresa, tá? Então, se sobraram 4 apartamentos, cada um tem 25% da empresa, na hora de dissolver o patrimônio e encerrar a empresa, a gente distribui esse patrimônio, que é 25% para cada um, ou seja, um apartamento para cada um, entendeu? Isso, Rafael, tem uma engenharia no contrato aí que tem que ser bem feita, porque você imagina se erra num percentual desse. Aí chega lá no cartório, o cara, não, é 24%, então você não vai ter um apartamento inteiro, você vai ter um apartamento e menos uma porta, né? Então tem que ser exato, entendeu? Sim, mas essa exatidão também já acontece logo no início, né? Então, antes do cara entrar lá, tu já vai... Porque eu vi o teu último... Tu me mandou uma das apresentações que tu faz para os investidores, e eu achei interessante que era... No final do empreendimento, tu vai ter o direito, então, de um apartamento de tantos metros quadrados, se tu aportar 120 mil ao longo de vários meses, ou tu pode querer aportar 130 mil, e lá no futuro tu vai ter o direito, então, de um apartamento assim, assim, assado, mais uma vaga de garagem. Então, eu achei interessante que tu já deixa bem certinho o que a pessoa tem direito no final. Qual que é a porcentagem, digamos, que ela está entrando ali na SPE. Sim, exatamente. E daí tem o terceiro caso, que é locação, que é o que vocês estão fazendo mais forte agora, né? Sim, inclusive agora a gente está dando... Tem 2 prédios, um finalizando, de 8 apartamentos, e outro está na terceira laje de também 8 apartamentos, e esses 16 apartamentos vão ser para locação, né? E porque a gente entendeu que na locação eu acho que a vantagem financeira acaba sendo maior para o tipo de público que a gente tem hoje de investidor, né? E agora a gente está partindo para o apartamento 100% mobiliado. Eu vou fazer a primeira experiência antes de passar para os investidores, né? Então eu vou investir aí em torno de 20 mil reais para mobiliar um apartamento 100% mobiliado. Então a pessoa que alugar vai entrar lá, ela vai ter o papel higiênico da primeira semana, vai estar lá, entendeu, cara? Vai ter toalha, lençol, roupa de cama, máquina de lavar, micro-ondas, air fryer, tudo. A pessoa vai chegar com a roupa do corpo e vai morar no apartamento, entendeu? Vai ser quase um hotel lá, então. Vai ser quase um hotel, e com isso, pelos estudos que eu tenho feito, a gente vai conseguir aumentar o valor da locação e passar do 1%, se comparar. Eu não gosto muito, né, a gente conversou, não gosto muito de fazer conta de rentabilidade, mas tem muita gente que gosta. Eu espero alugar esses apartamentos aí entre R$ 1.200 e R$ 1.300 o apartamento mobiliado, né? Então, para quem comprou por 120 mil, é maravilhoso, eu acho, né? Dificilmente você tem isso em locação, você não encontra isso aí, né? Perfeito, perfeito. No caso, tu comprar um imóvel pronto, sem encontrar oportunidades excelentes, vamos supor que tu compre por 200 mil, e aí tu vai alugar isso por R$ 1.000 por mês, vai dar uma rentabilidade de 0,5% ao mês, e no teu caso aí tu está dizendo, o investidor vai aportar 120 mil ao longo de 20 meses, no final da incorporação ele vai ter direito àquele apartamento, que é a fração que ele entrou como sócio, e ele vai poder alugar isso por cerca de 1% ao mês, que daria R$ 1.200 mais ou menos. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, e aí começa a entrar em outras áreas, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho de marcenaria agora, junto com alguns fornecedores, para a gente reduzir o custo, né? Então eu fiz essa experiência na minha casa, onde eu moro primeiro, com esse modelo, que é contratar alguém para desenhar os móveis, depois eu compro esses móveis, que chama plano de corte, isso, eu não sabia, eu vim aprender fazendo isso. Aí você compra o plano de corte, manda cortar o MDF, e depois você contrata uma pessoa para montar, entendeu?
E aí o custo despenca. O custo despenca. Eu fiz essa experiência na minha casa, né? Mobiliei minha casa inteira, ficou perto de 50% do custo de comprar numa loja, e coisa boa, né? Um MDF bom, um material bom. Depois, se você quiser também, a gente fala em mais detalhes disso numa outra oportunidade. Pô, que legal. Quem sabe um outro dia a gente conversa, faz uma entrevista para falar só sobre SPE e vários detalhes disso. E aí daqui a pouco a gente já fala também dessa parte de mobília. Mas interessante, interessante. Pô, legal. Então, vamos lá. A gente já viu bastante coisa aqui, pessoal. Já conseguimos abordar muito das experiências do Thiago. Vamos fazer o seguinte, Thiago, para não deixar essa entrevista tão grande assim, eu vou te fazer algumas perguntas finais agora, tá? Ok. E aí depois a gente aborda esses outros temas com mais profundidade em uma outra entrevista. O que tu acha? Tranquilo, fechado. Tá, excelente. Então vamos fazer assim. Eu tenho aqui umas 4 perguntas finais. E a primeira pergunta é, Thiago, que livros tu recomenda para aquela pessoa que quer fazer investimentos, quer se tornar um investidor, quer ir atrás de liberdade financeira? Que livros tu poderia recomendar para ele? Hoje eu mudei um pouco a minha opinião sobre os livros. Eu sou mais a favor de livros mais conceituais, né? Fuja daqueles livros que tem receita de bolo, né? Faz isso, faz isso, faz isso que vai dar certo. As receitas de bolo, elas funcionam para quem fez a receita de bolo, né? Nem sempre funcionam para a gente, a nossa experiência de vida é outra, né? Então hoje eu gosto muito do Nassim Taleb, por exemplo, né? A gente conversou, eu terminei de ler a série de livros deles, O Cisne Negro, O Antifrágil e Skin in the Game, que são livros conceituais sobre investimento, mas que também você pode aplicar na vida, fora dos investimentos, né? Quase filosófico os livros do Nassim Taleb, né? Ele é um economista muito, muito bom, conceituado, né? Eu acho que um passo antes, né, para quem está realmente começando, daí já são livros com mais receitas de bolo, né? Que é a série do Pai Rico, que eu acho... eu tenho uma questão emocional com esses livros, porque foram os livros que eu li ali no final da minha adolescência, né, cara? Que, pô, fantásticos. Mas, na minha opinião, já são livros de passo a passo, né? Assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso. E, né, eu acho que num passo além, mais avançado, Nassim Nicolás Taleb, o Jeremy Siegel, que escreveu alguns livros de investimento em financeiros, né, produtos financeiros, assim, né, Peter Lynch também, escreveram livros excelentes de investimento. Então, são livros, esses livros, assim, se você lê esses 3 do Nassim Taleb, eu acho que já são ótimos. Tá, excelente, excelente. Vamos lá, se tu pudesse ter um telefone, Thiago, pudesse ligar para o Thiago de 18 anos de idade. O Thiago está saindo do colégio, entrando no mercado de trabalho. O que tu diria para ele aí de conselhos? Não venda os imóveis, não venda o seu patrimônio, né? Não faça isso, não venda, não gire o patrimônio, né? Aquele cara que eu te falei que eu acompanho lá, o Baster, da Baster lá, né? Ele tem um jargão que eu acho fenomenal, que é patrimônio não se gira, se acumula, né? E aí também, ó, não ligue para as rentabilidades. A rentabilidade é uma máquina de moer carne, né? Fuja disso. Quem quer construir patrimônio, aposentadoria, vida boa, riqueza, tem que fugir do gira-gira de compra e vende e esquecer rentabilidade. Um dia também, se vocês quiserem, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas rentabilidade é a receita para você ficar doente. Entendi. Interessante, vamos abordar um pouquinho o tema, Thiago, no sentido de, tá, legal, o Thiago é um construtor, um incorporador, que começou, muitas vezes, construindo e vendendo, mas hoje em dia tu tem uma filosofia muito grande, então, de construir e manter o patrimônio, e deixar ele alugando, é isso? Criar renda, Sim. E aumentando a renda passiva, é isso? Sim, exatamente. Aumentando a renda passiva. Eu não tenho a menor... eu não quero ser uma grande construtora, não tenho essa ambição. Eu quero desenvolver bastante esse trabalho de boutique, que é atender os investidores e me especializar cada vez mais nos condomínios pequenos, apartamentos compactos
e de maneira 100% legalizada, né? Isso é muito importante, não fazer o que a gente chama aqui de Sim, gambiarra, né? entendi. E hoje eu estou focado em acumular patrimônio. Tá, Exatamente. Não quero vender, excelente. não. Mas daí, Thiago, a pergunta assim seria: vamos supor que hoje eu decidi fazer um empreendimento, decidi construir 4 casinhas, 4 kitnets, por exemplo, e eu tenho a opção de deixar elas alugando, ou eu tenho a opção de vender elas, pegar o capital para poder fazer as próximas. E aí talvez eu consiga construir 8 casinhas. E eu posso vender e construir 16 casinhas. Eu posso vender e construir 32 casinhas. Aí você faz isso 50 vezes e acaba as casas do mundo. Não, ok, mas vamos supor que eu quisesse parar nas 32, quisesse ter 32. Eu poderia fazer isso de comprar, construir, vender, ou eu poderia também comprar, construir e alugar, e juntar dinheiro de novo para comprar o próximo terreno, construir, alugar. É, Sim. hoje em dia tu vê muito mais o Thiago como escolhendo essa opção número 2, que seria comprar, construir e alugar. Junta mais grana, compra, constrói, aluga. Seria mais ou É. menos isso? Hoje é mais ou menos isso, Rafael. E assim, é lógico, a gente. A- a- cada um tem uma vocação assim no que está fazendo, né? Tem, por exemplo, tem um amigo meu, ele só constrói casas geminadas, ele fez a experiência de construir 2 prédios, não gostou, e esse ano, até agora, ele já construiu 8 casas, né? E tá feliz desse jeito, entendeu? Ele constrói com concreto armado. Quem sou eu para lá dizer que ele está fazendo errado? Ele está fazendo, ganha muito dinheiro com isso, está super bem, tem uma vida super boa. E por outro lado, eu conheço um investidor, e só aqui na cidade ele tem mais de 60 imóveis alugados. E se você falar para ele vender um imóvel, é pior que se xingar a mãe dele, entendeu? E ele não quer saber de vender de jeito nenhum, entendeu? Sim. E, por outro lado, você tem, por exemplo, o meu tipo de negócio, que, por exemplo, eu não compro mais o terreno, e hoje eu estou com 2 obras, iniciando a terceira, e não preciso do meu capital para construir todos os empreendimentos. Eu estou aprendendo a buscar investidores cada vez melhor. Então, assim, são as maneiras, né? Mas hoje o Thiago está focado em desenvolver esse produto que é um investimento, na carteira de locação, né? Para quem quer carteira de locação. Tá, excelente, excelente. Mas aqui, pessoal, só para explicar para vocês, existem essas 2 vias, então, de construção de patrimônio. Tu pode Sim. comprar e revender, e pode dar muito certo, e tu pode comprar e deixar alugando. E uma coisa que o Thiago diz também é para não pensar tanto na rentabilidade, para te pensar em trabalhar, acumular recursos desse teu trabalho e ir aportando nos investimentos. Porque aí, vamos fazer o seguinte, vamos supor que não tem uma boa rentabilidade, só está ganhando 0,5% ao mês de retorno. Se tu for pensar, não é uma baita rentabilidade, e mas se tu for acumulando a cada ano, a cada 2 anos, mais uma casa, mais um apartamento, e você faz isso ao longo de 10 anos, você vai ter um patrimônio, talvez, de 10 imóveis, que vai te dar um retorno de 5 mil por mês. Então, ficar se preocupando tanto com rentabilidade pode dar muita dor de cabeça. É mais ou menos isso, Thiago, Sim, a tua... é, exatamente. São 3 coisas distintas, né? Patrimônio, renda e rentabilidade. Então, eu costumo dar o exemplo da rentabilidade assim, né? Quem busca, quem tem se o tomador de decisão for a rentabilidade, então você vai comprar um produto que tem uma rentabilidade alta. Normalmente, um ativo que tem uma rentabilidade alta, ele está no topo do preço dele, você vai comprar caro, certo? E aí o seguinte, se a rentabilidade continuar sendo o seu índice para tomar decisão, na oscilação do mercado, quando a rentabilidade cair, você vai vender esse ativo. Tem muita gente que faz isso e acaba perdendo bastante dinheiro, porque ele compra caro e vende barato, compra caro e vende barato. Ele faz isso 3, 4 vezes, acabou o patrimônio, entendeu? Então, assim, e aí, rentabilidade é oposta ao valor, né? E valor está atrelado ao patrimônio. Então, se você tem um patrimônio de valor, não interessa se o mercado está ruim, se o mercado está bom.
a rentabilidade ela é quantitativa, o valor é qualitativo. Então, com certeza, aí na sua cidade tem um prédio que mesmo agora, no mercado embaixo que nós estamos vivendo, você chega lá na frente desse prédio, olha um apartamento e fala assim, poxa, eu acho que eu gostaria de ter um apartamento aqui, porque ele tem uma percepção de valor muito boa, né? Então, é mais difícil entender essas questões do valor, porque é qualitativo, entendeu? Sim. E a rentabilidade é isso, você fica preso nesse, pô, esse ano foi 0,9%, não sei o quê. Às vezes você compra um apartamento pensando em alugar por X%, se você aluga por X menos alguma coisa, a rentabilidade já não tá boa, pô, vou vender o apartamento. Mas aí o apartamento ele valoriza ao longo do tempo, é difícil. Sim, tem várias questões. E uma coisa em relação a essa questão de rentabilidade, Thiago, que eu acho interessante, é que muitas vezes as pessoas acabam indo atrás de estudar o investimento. Eu acho muito bom estudar investimento para saber o que você está fazendo. Mas aí, se a gente for pensar no seguinte, cara, eu poderia estudar para me tornar uma pessoa melhor naquilo que eu faço, para ganhar mais recursos, e aí desses recursos conseguir fazer maiores aportes nos meus investimentos, e aí tu vai ter um crescimento de patrimônio muito mais rápido, uma vez que tu consegue injetar mais recursos. Então, Sim. imagina que tu pode injetar R$ 1.000 por mês nos teus investimentos, ou que tu pode e querer ter uma rentabilidade muito grande para fazer isso crescer rápido, e isso vai te trazer estresse, esse que é o grande ponto aqui. Se tu quiser ter uma rentabilidade muito grande, é natural que o teu estresse aumente, porque aí o teu risco também aumenta. Quanto maior a Sim, rentabilidade, maior o maior o risco risco. também. Mas isso aqui também é um assunto, Thiago, que a gente poderia ir longe aqui conversando, mas a ideia mesmo que eu queria passar é, cara, muitas vezes é melhor então tu ir atrás de conseguir crescer na tua carreira para conseguir ganhar mais recursos e ir aportando mais recursos nos teus negócios. No caso do Rafael, Thiago, você tá 100% certo, cara, na minha opinião. Nada ganha, não tem taxa que ganhe de trabalho e aporte. Se você trabalhar duro e aumentar seus aportes e tempo. Tanto é que se você olhar na fórmula do juro composto, que é o que é a formulinha lá que você usa para calcular os ganhos a longo prazo, o exponencial lá não é a taxa, é o tempo, entendeu? Então, é o N de tempo lá no finalzinho da fórmula. Então, aumenta o aporte e aumenta o tempo. O resultado é melhor, eu acho. excelente, excelente. É isso aí. Mas aí, Thiago, no teu caso, teve um momento que tu parou de trabalhar lá como na indústria e decidiu focar toda a tua atenção em se tornar um empreendedor do mercado imobiliário, se tornar um incorporador. Sim, E aí, naturalmente, tu vai querer, ao fazer isso, tipo, daí os teus ganhos vão estar ligados aí com o sucesso do negócio. Então, aí tu já muda um pouco o esquema, né? No caso, a tua esposa continuou trabalhando e dando um suporte para casa e tu ficou focado aí nos investimentos. sim, hoje melhorou muito, né, Rafael? Assim, hoje eu sou pago pelo meu trabalho, a gente tem os imóveis de locação, é, melhorou, Sim, né? Eu tenho um é, negócio que eu só enxergo o caminho positivo para frente. Lá atrás, naquele primeiro sim, prédio que a gente estava afogando, né? Você só pensa coisa ruim, né, cara? Pô, tem sim. que voltar a procurar emprego, não sei o quê. E hoje não, então, tô com, eu acho que eu te falei, né? Eu tô com 2 obras em andamento, uma terceira entrando e analisando 2 terrenos, né? Sim, Então, sim. né, Excelente, excelente. melhorou tudo, né, cara? É. E, cara, a tua história é muito massa, deu pra ver aí que teve muita coragem em ir fazendo esses negócios, e ir quebrando a cara, e caindo, e levantando, e ir descobrindo também novos jeitos de fazer para conseguir baixar custo, para conseguir aumentar a qualidade e, Sim. e para conseguir buscar investidores também. Então, parabéns aí pela jornada, pela história. E, Thiago, vamos fazer aqui a minha última pergunta, daí depois a gente já vai encerrando. E a última pergunta é a seguinte: qual dica, estratégia, lição tu poderia deixar para o investidor que está começando a fazer investimentos em imóveis? O que tu poderia dizer para ele sobre o assunto aí? Estudar bastante
e tentar desenvolver o próprio raciocínio sobre o tema, viu, Rafael? Então, tem muita gente que eu conheço que estuda, né? Eu conheci várias pessoas que se deram bem, pessoas que não se deram tão bem, e vai errar, né? Não tem jeito. A gente, na vida a gente mais erra do que acerta. Acontece que quando acerta, você acerta um pouco melhor, né? E depois você vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas na minha experiência tem sido isso, né? Eu acho que é isso, é tentar desenvolver, se dedicar naquilo. Por exemplo, eu penso em obra 24 horas por dia, em captação de investidores 24 horas por dia, e tento melhorar sempre os processos aqui, né? Então, eu acho que é tentar desenvolver a sua solução. Os livros são ótimos porque são referências, né, conceituais, mas a sua situação aí é você com você mesmo, na sua realidade, na sua cidade, no seu bairro, e não adianta, tem que desbravar o caminho, e não desistir, né, porque as coisas dão certo a longo prazo, eu acho, né, depois de todo esse tempo aí, trabalhando, eu consigo enxergar que agora eu tenho um negócio mais polido, e que está andando legal, minhas questões financeiras estão se resolvendo, não tenho dívida, a vida tá boa, entendeu? Excelente, excelente. Cara, muito bom, muito bom. Thiago, foi um prazer demais, muito grande te ter aqui para essa entrevista, poder conversar contigo. Tu conseguiu aportar aqui muito conhecimento de alto valor. Te agradeço muito por estar disposto a compartilhar um pouco das tuas experiências. Com certeza não são todos os incorporadores que estão dispostos a vir aqui ter esse tipo de conversa. Então, valeu muito mesmo. E Eu se que quiser deixar. agradeço, Rafael, acompanho seu trabalho aí há bastante tempo, parabéns, e eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar aí com você e com a sua audiência. Tá, excelente. Thiago, então, brigadão mesmo. A gente vai terminando por aqui, pessoal.